Moncho Rodrigues, o que é uma boa conversa? Ui, às vezes pensamos que era aquilo que tínhamos no passado, mas é aquilo que precisamos ter hoje. É o poder deleitar-nos de alguma forma em receber o outro, não é? E deixar que o outro nos acolha também. Num diálogo de imaginações, de sensações, de honestidades. É tão difícil ser honesto hoje, não é? Eu acho que porque pecamos demais, somos muito gulosos, temos muita sede, sede de poder, sede de querer ser mais, sede de parecer. Eu tenho muito medo das sedes. É por isso que eu acho que um dia ainda morro engasgado com a boa conversa. É quando a gente desengasga aquilo que está lá dentro e podemos realmente comunicar com o outro de uma forma muito sincera, muito amigável. Ser honestos. Ramon Rodrigues Guisande, ou Moncho Rodrigues, nasceu há alguns anos em Vigo, na Galiza, viveu no Brasil, entre o Brasil e em Portugal, há algumas décadas que está em Portugal. É dramaturgo, cresceu no meio do teatro independente espanhol, veio para Portugal para o teatro universitário, assim eu creio, foi também diretor artístico do Teatro Experimental do Porto, o TEP, e em 1994 deu a conhecer em Guimarães A Grande Serpente, que por estes dias, proximamente, voltará a circular pela cidade. Mas não só Guimarães marca o itinerário artístico de Moncho Rodrigues. Faf e Póvoa de Lanhoso também são terras por onde vai espalhando, permita-me que assim o diga, Moncho Rodrigues, a sua magia. Obrigado, Moncho Rodrigues, obrigado por ter aceito o convite e, sobretudo, por ter dito logo que sim, é uma espécie de um desafio que lhe fiz de conversarmos. Conversarmos, naturalmente, sem barreiras, sem pormos regras. Uma conversa que seja uma espécie de uma viagem, que façamos sem um GPS, que nos imponha à rota, exceto numa coisa, Moncho, é o problema do tempo. Pois. É isto a conversa, é este o desafio. Muito bem, eu acho maravilhoso. Já disse que conversar é uma espécie também de saciar a sede. Sim. Olha, você está com a lição bem aprendida. Sabe exatamente por onde eu andei. Eu às vezes esqueço se andei por aqui primeiro ou depois por ali, mas quando eu esqueço não deixa de ser um truque teatral, é um efeito, porque nós realmente, o nosso percurso e o percurso dos nossos sonhos, bem que o guardamos e sabemos exatamente, nem precisamos mais de GPS. Mas então se me permite, eu vou desafiá-lo a passar aqui por algumas memórias, breves, não muito longas, mas penso que há 10 anos, mais ou menos, o Moncho Rodrigues deu uma entrevista na RTP2 ao José Fialho Gouveia, que a determinada altura achei extremamente curioso. O Moncho Rodrigues citava o seu pai e dizia textualmente isto, que vou reproduzir. O galego e o português é aquele que está no meio de uma escada e tu não sabes se ele sobe ou desce. Eu acho fantástico esta, digamos, que eu não traduziria por uma insegurança, por uma indefinição, mas antes por uma abertura. Sim. Tanto sul como desço. Como desço. Adapto-me, consigo transformar, sendo para cima ou sendo para baixo. A missão vou cumprir do mesmo jeito, da mesma forma. Então,
Eu uma vez disse uma coisa, eu sou um pouco como os cães, dou muitas voltas antes de me deitar. Não é? E, engraçado, falar do meu pai, lembra-me que eu sempre fui um homem muito ligado ao meu tempo, mas o meu tempo de memória, o tempo do meu imaginário, que é o tempo dos meus antepassados, o tempo do meu pai, o tempo do meu avô, o tempo do meu bisavô, o tempo do tempo que eu ainda não conheci. Ou seja, o seu tempo é feito de muitos tempos. Muitas vidas. Muitas vidas. Muitas vidas. E vidas intensas. Eu gosto, sabes, porque tenho a sensação de que não saí nem com fome nem com sede de nenhuma dessas vidas. E cheio de amores, cheio de prazeres, cheio de criações, não é? Queres falar de quando vim para Guimarães? Também podemos falar sobre isso. Foi um momento muito bonito, porque eu tinha descoberto Guimarães antes de vir morar a Guimarães. Eu fugia da Galícia para Guimarães, porque isto me atraía muito, eu não sei porquê, pelas pedras, talvez, pelas ruas tortas. A Praça Santiago parecia que ia desabar toda, porque não tinha calçamento. Ainda não havia centro histórico, não é? Não, esse centro histórico é uma invenção da modernidade. Esta construção. Não é? Tudo que é antigo é uma invenção do moderno, certo? Porque o antigo nem sabia que era antigo. O centro histórico, aquela Praça Santiago, estava em lama, e por o terreno mais desequilibrado possível acentuava o desequilíbrio das casas. Não deixava de ser uma paisagem romântica, linda, maravilhosa. Isso me atraía muito em Guimarães. Quando estava já no Brasil a fazer com companhias, espetáculos experimentais e tudo isso, que vinha a Portugal, tinha no meu roteiro, não é, Guimarães. Fosse contratado ou não fosse, eu dava sempre um jeito de trazer o espetáculo até Guimarães, porque gostava de experimentar no meio daquelas pedras, junto com aquela gente, não é, as imagens e os espetáculos que produzia. Ora, encontro Guimarães em 1994, por quê? Porque foi muito engraçado. O momento em que a cidade se preocupava, e de uma forma muito bem, em recuperar as pedras. Recuperar as pedras não quer dizer recuperar a história, mas era recuperar pedras, recuperar um centro histórico, recuperar as casas, tudo isso. De repente apareceu um jovem político, um jovem vereador, que teve a audácia, a ousadia de dizer: vamos também, de alguma forma, não recuperar, mas abrir caminhos para a gente nova. Abrir caminhos para coisas que vão ser necessárias, que habitem dentro destas pedras, que vão ser recuperadas. De que nos vale ter um centro histórico maravilhoso se nele não há vida, se nele não há gente. E gente no sentido, gente que pulse, gente nova, gente inquieta. Foi o Francisco Teixeira. Exatamente, esse vereador também era um jovem vereador. Exatamente, que era muito engraçado, porque eu estava... Na Galícia, os políticos sempre foram velhos. Mesmo os jovens ficavam velhos rapidamente. Há muito jovem velho, não há? Demais. E esses são os que não fazem falta. Não é por isso que envelhecem rápido, e pode ser que vamos a muitos funerais de jovens velhos. Eu gostaria. Não é? Eu não tenho medo de dizer isso, porque a gente que importa é a gente que pode transformar as coisas, que pode fazer bem à humanidade, bem à sua terra. Não é? É difícil mudar o mundo, mas é fácil mudar um pouco a nossa casa, não é? Porque nela ainda podemos ter, digamos, um certo mando, um certo gosto, um certo conhecimento. Esse jovem
enquanto todos os investimentos eram nas pedras, ele investiu nas gentes. Foi bonito. Não é? Não digo que fosse uma coisa excepcional. Não, era tudo experimental, era tudo uma vontade muito grande. E então desafiou-me a vir para Guimarães, realmente fazer um projeto para os jovens, para todas as pessoas. Mas deixa-me voltar um pouquinho atrás, Sim. porque ainda eu queria ouvir relativamente àquela afirmação do seu pai, Sim. que o galego e o português é um povo que tanto fica à meia da escada. Eu pergunto-lhe, poderemos falar num povo de galegos e portugueses, ou pelo contrário, como o Moncho há pouco dizia, o limite sul deve ser talvez o Mondego? Por aí, é. Digamos que entre a Galiza e entre Douro e Minho, vá lá, entre Minho e Mondego, é aí que podemos encontrar este povo que depois o Moncho vai identificar também no Brasil. E aí voltamos a uma das suas, como diria, não diria, talvez paixões, uma outra Ibéria. A geografia imaginada é uma geografia de memórias inventadas. Cuidado, porque todas estas memórias de que falo não são memórias vividas, são memórias sentidas, memórias imaginadas. Esta minha Galícia, ou esta minha Ibéria, que vai da Galícia, passa por Portugal, por este norte, Minho, principalmente pelo Minho, não é? Chega ao Mondego e atravessa e dá um salto, ele se arvora em Navegante e vai para o nordeste do Brasil, onde eu acho que é o Brasil, porque da Bahia para baixo eu também não sinto que seja Brasil. Brasil, para mim, é o Brasil ibérico, o Brasil do Nordeste. São 9 estados, onde a nossa cultura, o nosso eu, lá está. No Sul, pois já há a influência de outros povos já da Europa. São ricos, são os pequenos burgueses, são os chatos. São pretensiosamente donos de uma terra que não é deles, certo? É onde começam todas as confusões. É onde nasce um Bolsonaro, por exemplo. Não é? E é melhor não falarmos dessa parte, porque senão é muito chato para mim. Então falemos de algumas dessas memórias que tem do Brasil, e uma delas, que eu achei delicioso ter lido, já não sei exatamente onde o Moncho recordava as suas babás negras, a fumar o cachimbo. Só o que isto permite a nossa, pelo menos a minha imaginação logo, ela voou até uma espécie de um outopos, um lugar imaginário. Sim, é tão bonito, porque, veja bem, eu venho de uma família galega ligada à pesca, né? E mais tarde, por outro lado, por outro costado, ligado à indústria, mas à indústria também da pesca. Que deveria ter dado origem, já agora uma parte rápida, a um engenheiro. Sim, que foi isso que eu, de alguma forma, tive que praticar no princípio da minha juventude. Né? Nunca exerci. Mas, voltando ao Brasil. Voltando agora ao Brasil, a essa memória afetiva, essa memória tão acolhedora, porque foi a minha primeira infância. Eu cheguei ao Brasil, tinha 3 anos, e ia no meio de uma aventura amorosa muito bonita. Meu pai e minha mãe, 2 jovens apaixonados, que vão descobrir o Brasil porque, de repente, disseram não às suas famílias, um Romeu e uma Julieta. Minha mãe nunca conseguiu falar português. Minha mãe morreu falando um galaico português, portunhol, estranhíssimo. Eu imagino aquela mulher nos anos 50, nas feiras do Brasil, a tentar fazer compras para casa, falando. Um Brasil pobre, um Brasil estranho, um Brasil tão carinhoso, com pessoas tão bonitas, com pessoas tão fortes, com pessoas que enfrentavam a adversidade dos climas, uma terra seca, dura, difícil, de uma pobreza extrema, não é? E aquela branca ali, estrangeira,
que foi acolhida por eles de alguma forma. Meus pais se sentiam muito brasileiros, nunca deixando de ser galegos. Nunca deixaram de ser galegos. O Moncho, quando o ouvimos falar, é uma espécie de um bom representante desta Ibéria. É um galego que fala português com o sotaque do Brasil. Pois é. Como é que se junta tudo isto? Um estrangeiro nos 3 países. Ou pelo contrário, natural em qualquer um deles. Também. Assim me sinto. Era tão bom que assim me sentissem todos. Ou seja, cidadãos do mundo, para utilizar uma expressão vulgar. Do meu mundo. Do meu mundo. O mundo, para mim, pelo menos nesta minha viagem agora, tem um limite. O limite que eu criei. O limite do meu cercado. Porque eu preciso, de alguma forma, descobri-lo ainda. Eu tento descobrir o meu universo, eu persigo a minha memória, persigo esse imaginário. Eu quero saber de onde venho, por que sou, não é? Eu quero saber o que é que eu posso dar à minha gente. Não é a todo mundo. Eu sou muito egoísta também. Eu defendo primeiro a minha gente, antes de ser humanista, universalista. Eu quero ser, de alguma forma, um homem da minha aldeia, embora esse conceito já seja muito batido e rebatido, não é? Mas eu vou rebatizá-lo, no sentido de que eu sou a aldeia. Eu em mim vive e em mim vive minha aldeia. Entende? E então eu preciso, pelo menos, tentar acabar de construí-la. E eu só sei fazer uma coisa, arte. Só sei fazer teatro, nada mais, não me peçam mais. É possível dizer isto? Só sei fazer arte? Só. Eu sei que é muito pouco. É pouco? Muito. Então o que é que falta mais? Falta muita vida ainda. Embora a arte seja o princípio da vida para mim. Para viver, é bom viver com a arte. É bom aprender todos os dias a conviver com a arte, a deixar-se emprenhar pela arte. Eu costumava dizer às pessoas, olha, por favor, não façam teatro com preservativos. Emprenhem a plateia, por favor, emprenhem. Nós precisamos emprenhar a nossa gente de arte, de sensibilidade, não é? De fraternidade. Isto parece muito lamechas. Deixe-me ser lamechas, então. Daí a sua preocupação em fazer um teatro que provoque, que convide à participação? Uma vidente brasileira disse-me uma vez que as pessoas ficavam muito assustadas nos meus espetáculos porque reconheciam-se dentro das personagens, mas não se reconheciam na personagem, mas dentro das personagens. Achei isso muito engraçado, essa forma de dar ao espectador uma parte da criação para que ele pudesse habitá-la, desenvolver dentro dele essa inquietação, essa provocação. Quando não provoco muito o espectador, procuro pelo menos, não é, multiplicar essa ideia dentro do ator. Os atores que trabalham comigo são pessoas muito lindas, muito bonitas, que acabamos sempre tendo uma cumplicidade per vida. Tem a gente que trabalha comigo há mais de 20 anos e se sentem muito felizes cada vez que voltam a trabalhar, cada vez que trabalhamos juntos. Por quê? Temos uma missão. Qual é a missão? Isso de missão parece tão babaca, mas é uma missão. É a missão de poder, de alguma forma, contribuir na transformação do momento, na transformação desta... E aí somos chegados à Grande Serpente. Chega em 94, a Guimarães, que teve algumas facetas épicas neste sentido. 300 candidatos a participar na peça. Como é que foi isso? Que bonito, não é? Pois, mas imagina... Quanta sede havia por aqui.
Pois, mas imagina como é que o encenador, como é que o artista consegue trabalhar com 300 pessoas. Pois, nem eu sei. Eu não consigo imaginar como é. Eu sei que havia uma multiplicação e o dia, naquela época, acho que algum deus destes do teatro deu ao dia mais de 24 horas, porque era tanta gente que saía, eu não sei de onde saía também tanta gente, tanta inquietação, tanta coisa boa. Eu fiquei muito feliz com uma coisa. O ideal daquele jovem vereador que nós falamos foi cumprido naquele momento. Ele acertou em cheio, porque realmente ele abriu as portas, não para um grupo de 10 ou 15 ou 20 pessoas, como seria o normal e o esperado, mas para mais de 300 pessoas, que significam, multipliquemos isso, não é? Isso nos dá uma ideia da necessidade, da vontade, da coragem, né? Do vamos fazer agora, vamos acontecer e vamos pegar esse embalo de que estamos a transformar nossa cidade, a recuperá-la e vamos nos recuperar e vamos nos doar para ela. E esse movimento continuou. Eu estive em Guimarães, creio que 8 anos quase, e foram 8 anos de experiência e investimento nas pessoas da terra, como se diz, né? E foi muito bonito, porque nada estava programado, nada tínhamos previsto para que esses jovens seguissem carreiras, e seguiram carreiras. E são jovens que hoje estão influenciando no panorama cultural do país, não é? Que estão na cena atual. São jovens que têm voz e que têm muitas coisas para dizer e que podem transformar e estão transformando algumas coisas. E de onde saíram esses jovens? Saíram de um movimento que se chamava a Odite, a oficina de teatro, que havia ali, com todos os preconceitos que o país tem para com o interior, tiveram que engolir, porque ele saiu de Guimarães, ali de uma cidade em recuperação, não é? Que se reconstruía, que queria se mostrar ao mundo, não é? Que queria mostrar a sua identidade e mostrou também naquele momento a sua gente. Bom, depois são outras histórias que eu não sei se interessam, mas pronto, são opções políticas que se tomaram nos governos das cidades, e os políticos é que parece que sabem qual é o destino que querem dar aos seus lugares, às suas gentes, e podem fazer de um centro histórico com pessoas, ou um centro histórico apenas para fotografias, porque os turistas nem sequer pisam no centro histórico, são as máquinas fotográficas que fotografam ao longe, né? Há uma modernidade toda diferente. Hoje em dia as pessoas não querem mais estar nos lugares que visitam, elas estão mais nos Facebooks. Pois, mas o Moncho continua a defender, ainda na apresentação desta nova grande serpente, dizia a determinada altura, e permita-me que cite, o grande monumento de Guimarães, mais do que o património e as infraestruturas, tem de ser as pessoas. Sempre. As pessoas são fundamentais sempre na sua produção. Sempre. Não, é um erro. É um erro pensar que vamos transformar as cidades em cartões postais. O grande postal que nós podemos dar, o contributo que cada um pode dar, é a capacidade humana. É a sua identidade, a sua memória, a sua diferença, não é a sua raiz. O mundo tem que estar feito de misturas. Não é? A modernidade não pode existir, não há contemporâneo sem o ancestral, não há contemporâneo sem a memória, sem a tradição. Tradição não pode continuar a significar atraso.
não é? Popular não quer dizer pobreza. Não é? Antes, pelo contrário, é no popular onde eu encontro o erudito. E é do erudito onde eu vou encontrar, não é, o contemporâneo, a modernidade, a expressão que se transforma. Por isso que eu acho que o investimento é muito importante, que haja um investimento em equipamentos, em tecnologia, em oferecer às pessoas o melhor que podem ter para poder estarem na vanguarda, mas para oferecer às pessoas. Então, é preciso também investir nas pessoas, investir na formação, investir nas suas necessidades, investir na sua liberdade, criatividade e expressão. Um povo que não se expressa é um povo que não existe, é um povo morto. O povo tem que criar, o jovem tem que ter o seu espaço para explodir, para viver, para errar. Para errar. É bom errar, não é? Muito, muito. Ah, que delícia, meu Deus! Como é bom errar! Olhe, se não erramos, se não tropeçamos, não vamos para a frente, porque nós vimos de uma tradição de povo pobre. E pobre só vai para a frente quando tropeça. Quando tropeçamos, quando erramos, acertamos em caminhos do encantamento, acertamos em caminhos maravilhosos. Não podemos continuar no nada, na imobilidade, na aceitação do tudo pelo tudo. Nos estão comprando com hambúrgueres. E cuidado, nós somos aquilo que comemos. É isso que eu digo. E hoje, se nos queixamos de que os jovens não leem, de que não há movimentos culturais, de que as pessoas estão desinteressadas, cuidado aos cozinheiros. Cuidado quem cozinhou, quem alimentou toda essa geração. Ou então dar-lhe sempre a mesma comida de tal forma que ele não sente necessidade de procurar outros paladares. Também pode ser, mas eu acredito muito na inquietação dos jovens. Essa é uma palavra que repete muitas vezes. É preciso... Diria que seria que cada um de nós deveria estar em permanente estado de inquietação. Sim, e repetir uma frase dos Rolling Stones, há muitos anos, não estou satisfeito. I get no satisfaction. Então, essa insatisfação nos vai mover. É por essa insatisfação, eu acho muito bonito, todo este movimento que se recupera agora nesta nova grande serpente. Não se vai repetir 1994. Estamos a criar 2022. As pessoas não sejam saudosistas. Eu não sou eu só tenho saudade, muita saudade, de futuro. Eu não vou sentir nunca saudade do passado. Tenho a saudade daquilo que ainda não vivi. E é por isso que quero viver mais. Então, não é a grande serpente de 1994 que nós vamos repetir no mesmo espaço, que agora está bem mais compostinho, que é a fábrica de couros. Não é? Para mim, continuará a ser a fábrica de couros. Então, é um espetáculo de desafio, de linguagem, de estética, de movimento de 2022, para repensar, para provocar este momento. O momento em que estamos. Porque é neste momento em que nós estamos a viver que queremos construir o que vamos viver amanhã. E a inquietação de depois de amanhã. E a insatisfação do agora é que nos vai fazer caminhar, caminhar, caminhar. Regressar à grande serpente agora em 2022 é precisamente uma inquietação, mais uma vez um exercício de inquietação. Eu recordo-me que o Moncho, quando foi da apresentação, agora permita-me também que cite novamente, a retoma da encenação pode ser um desafio bem maior do que na primeira vez. Sim, sim. Por que um desafio maior? Veja bem, o imaginário e a memória das pessoas, nós temos a mania de querer amar de novo. Esquecemos que amar é novo, não é de novo. Não é amar o que já se amou.
Não, é amar para a frente. Então é um grande desafio, porque muitos dos espectadores vão em busca de uma fotografia que ficou gravada na sua memória há e que fomos 28 anos. Não é? Exato. Porque as nossas memórias são muito reconstruídas. Claro, como as fotografias que vão perdendo a sua cor, vão ganhando alguns buloros às vezes. Não é? Mas, então, o que nós... é um desafio trabalhar com o imaginário coletivo, quando ele ainda, né, de uma forma bonita, saudosa, né, se pega um momento que foi importante para a sua vida, importante para aquele momento social. Eu conheço jovens que me dizem assim, eu nasci quando a grande serpente estava sendo feita, construída, eu vivia atrás da fábrica de couros, eu ouvia os ensaios. Ora, esse espetáculo marcou o início, não é, de um Guimarães cultural, de um renascimento ou de um nascimento, uma volta da cultura em Guimarães, e essa cultura que se faz sentir hoje, essa cultura que deu a Guimarães o estatuto de capital da cultura, né? Independente se foi bem ou mal aproveitado esse momento, não interessa. Interessa que aqui chegamos. E aqui chegamos agora com uma proposta de vamos romper o imobilismo. Vamos acordar um pouco mais para que exista produção local, para que as pessoas sejam participantes de um novo movimento. Quer abanar de novo? Eu gostaria que as pessoas me abanassem. Mas eu dizia que no caso desta nova grande serpente... Sim. Não fazemos espetáculos apenas pelo espetáculo. Não, nós não criamos. A arte, ela é feita de alguma forma, né, para motivar, para gerar vida, para criar inquietações, para dar um salto, né, para incomodar, provocar, sensibilizar, emocionar. Tudo isso é criar movimento. Nós precisamos recuperar um pouco uma vanguarda de linguagens, de desafios. O teatro está muito velho. O teatro está cansado. Eu não gosto de teatro. Eu gosto mais de celebrar. Eu gosto de voltar às celebrações. Do ator junto com o espectador, do momento mágico, do momento de poético da vida, de reencontrar a poesia do viver. Nesse momento nos tornamos humanos. E a maior revolução que podemos fazer neste momento é voltar a sentir-nos humanos, não consumidores. Aquilo que o Moncho Rodrigues também dizia, que a produção cultural, mais do que a vontade de um encenador, de um escritor, de um ator, depende da comunidade e da dimensão social em torno da criação. É isso que está aqui em causa. Sim. É essa a sua inquietação. Sim. Lá volto eu à inquietação. Pois, olha, é tão bonito vermos, por exemplo, abrimos inscrições, temos um grupo que todos os dias está a crescer, de gente que quer participar nesta nova aventura. Vai chegando gente nova? Sim, todos os dias, é tão bonito. E como é que se resolve isso? Como é vai que se incluindo, vamos incluindo. Vamos incluindo. Work in progress permanente, é uma permanente... Sim, e junto também com espectadores convidados que todos os dias vão assistir a ensaios. Alguns desses espectadores resolvem deixar de ser espectadores e passam a ser atores, agentes. Mesmo que sejam atores por um dia, essa experiência de contato, né, de contaminação com a arte é fundamental. Veja bem, há uma mania de querer dizer que o teatro serve para salvar todos os males. Não, esqueçam isso. O teatro é apenas um movimento artístico à procura de um novo tempo, de um novo ser, de um novo homem, que pode sim contribuir para que a sociedade, né, comece a explodir, a inquietar-se mais,
a ser mais ativa, né? Borbulhe, fervilhe, de alguma forma, né? Saia, tirem as pantufas. A vontade que dá de dizer é essa. Tirem as pantufas. Eu sei que já passamos do tempo dos centros comerciais, que eram passeios maravilhosos, onde todos, mesmo aqueles que não queriam comprar nada, se passeavam pelas vitrines. Já passamos por muitas coisas nesta vida de modernidade que nos deram, nos ofereceram tudo. Mentira. Mentira. Nos estão a comprar com tudo. Nos estão a comprar com todos esses bens de consumo, com tudo isso. Estamos deixando de ser aqueles tipos alegres que iam para o meio do monte a dançar, a brincar, a se divertir, a amar, a namorar, não é? A poder de alguma forma chegar a casa felizes, com uma borracheira de vida dentro do corpo tão grande. Ai, anda cá, Maria, dá-me um abraço e vamos embora. E vamos construir coisas novas e vamos viajar e vamos ser os seres que devemos ser, não é? Nesta viagem, nesta vida, neste mundo, que é nosso. Tomar rédeas na nossa cidade, na nossa aldeia. Por isso que eu digo, eu estou a construir ainda a minha aldeia. A minha aldeia, eu tenho que participar nela. E não participo de forma passiva. Participarei sempre como um agitador, fingindo muitas vezes que acredito no que não engulo. Nunca vou ser politicamente correto, assim como nunca serei um senhor. Não tive tempo de chegar lá. Não está previsto nesse processo de construção que ainda procura ser um senhor? Não. Por falta de jeito, permita-me a expressão. Pode ser, eu acho que talvez vamos aceitar isso, né? Não tive nem tempo nem jeito para ser, né? Serei sempre o rapaz entusiasta, forte, revivendo e renascendo todos os dias. No dia que eu não renascer, olhe, não precisam se preocupar, é porque já não estou. Já não é. Mas, eu não resisto, estamos em Guimarães. Guimarães é a imagem mítica, temos sempre do centro histórico, passando pelo centro histórico de Guimarães, permita-me a pobreza da expressão, mas a cada esquina nos convoca ao passado. Se alguma vez encarou o desafio do Moncho Rodrigues, do dramaturgo, escrever, criar alguma coisa a propósito de Guimarães? Eita, bonito isso. Pronto, foi feito o desafio agora. Não me digam coisas porque isso me inquieta e de repente começo a pensar. É claro que Guimarães é um grande desafio por tudo, porque é um cenário tão bonito, mas e conseguir colocar poética humana dentro desse cenário é uma coisa fantástica, né? Eu vou pensar no seu desafio, eu vou pensar seriamente. E vou pensar seriamente antes que os centros históricos se transformem apenas em manjedouras para beber, comer e mais nada. Eu preciso que os centros históricos, de alguma forma, com todo respeito pelas pessoas que fazem dos centros históricos comércio, bares, restaurantes, etc., mas é preciso que haja mais vida dentro dos centros históricos, que não percamos os habitantes do centro histórico, que não os expulsemos das suas casas. Então, que façamos um pacto de harmonia, não é? Entre todos, para que em cada lugar da cidade seja um lugar maravilhoso para se viver e para poder, de alguma forma, se criar e para poder conjugar tudo. Não privilegiar apenas o econômico em detrimento do humano,
não é? Não quero dizer que eu gostaria de ter centros históricos escuros e silenciosos. Não, de forma nenhuma. Bem pelo contrário, barulhentos. Eu preciso de vida, é preciso de vida, mas não só de comércio. Não só de comércio, companheiro, porque há uma tendência a explorarmos e esgotarmos os nossos centros históricos e as pessoas começam a querer ir viver longe dos centros históricos, porque já não conseguem mais conviver com o botellón, como dizem os espanhóis, não é? Ele é muito agradável uma vez, não é, ao ano. É como certas feiras medievais que se repetem todos os anos. Eu não sei, somos tão medievais, às vezes, há tantas feiras, não é? Que já nos cansamos delas, por favor, não façam mais. Já provamos isso, não é? Não, vamos nos renovar de alguma forma, não é? O que eu digo é, para viver é preciso criarmos desafios todos os dias. E enfrentar esses desafios como o novo. Viver na repetição nos vai matar. Moncho Rodrigues, eu estava consciente que esta nossa conversa ia ter o problema do tempo. E, de facto, ela está a ter o problema do tempo. Mas eu não resisto. Eu falo demais. Não, bem pelo contrário. Moncho, eu era capaz de, vai-me permitir um desafio. Do que é que nós não falamos e devíamos ter falado? Do que é que não conversamos e devíamos ter conversado? Nós podemos repetir muitas conversas, não é? Sempre nos faltará, ainda bem que fica sempre coisas para falarmos. Isso significa que continuaremos a conversar, continuaremos a nos encontrar, temos vontade de falar mais. Há tantas coisas, né, nesta vida de criação que podíamos falar e tudo isso. Mas ainda bem que falamos de um momento que é muito importante para mim, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão envolvidas neste processo da nova serpente, não é? Chamemos-lhe assim, e importante para a cidade, que neste momento anda à procura do o que fazer depois de ter descoberto o caminho marítimo da capital da cultura. Foi um caminho marítimo. Eu acho que foi uma grande trajetória, foi fantástico chegar a ela. Eu não sei se ela correspondeu àquilo que devíamos, que devia ter sido. Eu não sei se ela realmente correspondeu para as pessoas da Terra, não é? Eu não sei no que foi que ela, de alguma forma, contribuiu para inquietar as pessoas de Guimarães. E quando eu digo pessoas, eu não me refiro a grupos de teatro, não me refiro a artistas plásticos, não me refiro a poetas, a escritores. Não. Pessoas, para mim, são gente como eu, que vive isoladas em cantos, trabalhando, procurando, fazendo as coisas mais comuns, mais simples da vida, que nem todos os dias lhe apetece entrar num teatro ou num cinema, ou porque nem todos os dias tem dinheiro para poder ir a um teatro ou a um cinema, ou porque nem todos os dias foi motivada para participar de um movimento cultural. Eu gostaria muito de saber o que é que nós fizemos por esse público, por essa gente, não é? Será que realmente conseguimos tocá-los? Será que realmente mudamos, abrimos portas para que eles mudassem em alguma coisa? Temos mais espectadores de teatro? Temos mais espectadores de dança? Temos mais envolvimento da comunidade nos processos criativos? Existem produções locais? São perguntas que faço. Essas produções locais ganham os palcos fora dos seus limites? Essas produções locais e esses artistas realmente estão conseguindo viver? Não é sobreviver, porque sobreviver, sobrevivemos todos. Viver felizes com aquilo que produzem, com aquilo que criam, com o seu trabalho. Há uma proteção realmente, não é, para os criadores. Ah, que universo maravilhoso. Isto me parece a terra de Sansaruê, onde as calçadas são de cocada,
as casas são de chocolate, não é? E os açudes são de mel. Oh, que maravilha! O país de Sanssaruê tem até pés de dinheiro que dão notas novinhas. Tá a saber que maravilha? Será que a capital da cultura realmente mexeu na sua população? Não estou a duvidar de nada. Só faço um apelo a que todos pensem, reflitam sobre isso, sim, não. Se não, temos então que reinventar essa capital da cultura todos os dias. Porque cultura não pode continuar a ser um privilégio de fim de semana. Cultura é para ser utilizada todos os dias por toda a gente. E com perguntas, e com esse convite a uma permanente inquietação, a uma reinvenção diária de todos os dias, como dizia Moncho Rodrigues, chegamos ao final de mais umas conversas. As conversas podem ser seguidas nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Pela nossa parte, prometemos regressar um destes dias, porque a conversa não tem data, não tem hora marcada. A conversa acontece. As conversas são assim. Moncho Rodrigues, muito, mas mesmo muito obrigado. Obrigado.